Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo acaba de empatar com o Internacional lá. Um jogo, se analisar friamente, um jogo difícil contra o Inter lá no Beira-Rio. Só que o Inter tá horroroso também, né? O Inter ele tá muito mal mesmo e o São Paulo poderia ter ganho a partida se não fosse falhas individuais e uma verdadeira bagunça. As coisas chegaram num nível, chegaram num momento em que não dá nem pra analisar futebolisticamente. Eu vou fazer uma análise aqui, só que é tanta bagunça, foram tantas substituições absurdas que a coisa, eu ainda vou falar dos jogadores que jogaram, dos jogadores que entraram, só que a coisa foi tão absurda e preocupante e irritante, uma coisa que dá raiva, que gera muita raiva na gente, que eu não posso chegar aqui e falar sobre o trabalho do Roger Machado de forma micro. É tão ridículo, é tão patético, eu não posso chegar aqui e falar do trabalho do Roger Machado, do trabalho em campo. Eu não posso minimizar o porque o Roger, ele não era pra estar no São Paulo. Eu falei aqui no canal, todo mundo falou, né? Todo mundo sabia. Mas não dá pra eu chegar aqui e falar simplesmente da partida sem dar a devida importância pro que essa corja imunda faz todos os dias no São Paulo. Como eles levantam e vão pra lá pra destruir o São Paulo. Até quando isso? É inacreditável, né? É até um pouco injusto fazer isso com o profissional Roger Machado, mas nós temos a nossa razão. Nós temos a nossa justificativa, porque todo mundo sabe que ele, infelizmente, não é técnico para o São Paulo. Pelo menos não até aqui. Pelo menos a carreira dele não diz isso. Então é até injusto chegar aqui e falar pro Roger, mas a gente já sabe que vai dar errado. A chance de dar certo é muito mínima. Agora, o Roger Machado, ele pode até dar certo, eu duvido muito. Ele pode até dar certo. A contratação foi errada. A contratação do Roger Machado no São Paulo, ela é completamente equivocada. De um bando, de uma gente que eu não posso nem falar. O que é esse Rui Costa? Ele virou presidente do São Paulo. Me dá nojo ter que falar esse nome, porque ele é o presidente de São Paulo. E muito confortável, né, Harry Macis? Você é como se fosse o dono do São Paulo. Tô falando na prática. Você é como se fosse o dono, e você nomeia um presidente nas questões administrativas, que é o Rui Costa. O Rui Costa decide tudo pelo São Paulo. É muito desanimador chegar pra fazer um vídeo desse aqui. E eu vou falar do Roger, do Luciano, do Wendel, dá pra ficar falando do Tolói, a entrada do Cédric Soares, tirar Marcos Antônio, Danielzinho. Só que assim, dá pra nós ficarmos discutindo tudo isso aqui o dia inteiro. Só que aí eu vou isentar o Rui Costa, Harry Macis, Rafinha. O que você tá fazendo aí, Rafinha? Essa decisão foi do Rui Costa. Quem é que decide? Qual é a função de quem aí? Porque qual que é a função de cada um? Porque a prática que eu vejo é o Rui Costa, presidente unânime do São Paulo, tomando as decisões. Na prática, o Rui Costa, ele virou o presidente do São Paulo. Que conversa é essa? Vocês acham que vocês estão lidando com quem? Até quanto mais nós vamos ter que ver e ter que lidar com esse tipo de gente da pior espécie acordando para destruir o São Paulo? Quando nós nos livramos de Casares e Belmonte, dois cânceres,
Aí tem o Rui Costa, porque ele não tá nem preocupado. A coisa chegou num nível que ele não tá nem preocupado em mentir pra gente. Tipo assim, não, peraí, em 2017 o Roger fez isso, isso e aquilo. Em 2018 pra 2019 ele tinha um projeto assim, assim, assado. O Rui Costa, pra contratar o Roger Machado, ele não tá nem preocupado em falar isso pra nós. Tá meio que público que o Roger Machado tá lá porque é amigo do Rui Costa. Ou seja, até quando? Ou quanto mais esses caras vão cuspir na nossa cara? Eles não estão nem aí. É uma coisa assim inacreditável. Inacreditável. Chega até ser injusto esse tipo de análise com o Roger Machado e pedir a demissão, mas é uma coisa muito problemática porque todo mundo sabe que ele não deveria ter vindo. Esse é o maior problema da discussão. Mas se tem uma única coisa boa é que a torcida não vai aceitar mais. Não vai aceitar mais treinadores apostas ou que não são qualificados para vir para o São Paulo. Eu nunca vi um treinador chegar tão demitido quanto o Roger Machado chegou no São Paulo. Eu nunca vi. Acho que esse Rui Costa, eu não posso nem falar o que eu acho dele aqui, mas eu acho que ele vai tentar segurar um pouquinho, né? Acho que um mês, algumas semanas. Todo mundo sabe que o Roger já tá demitido, né? Que ele está demitido. Só não sabe quando. Nós já estamos esperando só para ver quando que vai ser. Mas que ele já está demitido, ele está. Mas se tem uma única coisa boa disso, é que a torcida não vai aceitar mais. Nós não vamos aceitar mais nomes que não tem sentido, que não tem lógica. Diniz, começou com o Diniz, né? Essa de contratar técnico aposta e segurar. O cara perder tudo, não, tá tudo bem. Foi meio que ali com o Diniz. Começou com o Diniz, aí Carpini, Zubeldia, o Crespo. Tudo técnico que não se justifica ter vindo pro São Paulo. Ah, eu gostava, não sei o quê. Assim, na moral, o Crespo já nem acreditava no trabalho, né? Ele... A segunda passagem é que ele ganhou aquele paulista, mas a segunda passagem do Crespo pelo São Paulo é idêntica do Roger Machado, não ganhou nada. E eu acho que o Roger Machado não vai ganhar nada, inclusive eu acho que está demitido. Então, assim, é muito discursinho também. Pra mim, o Crespo, ele não é um bom técnico, respeito quem acha. Ele mesmo já 45 pontos pra não cair. E eu não aceito esse discurso, e não é por causa dessa idiotice de... você tem que ser realista, o São Paulo vai brigar para... você quer que o São Paulo brigue Libertadores, Copa, se tivesse, né, brasileiro, acha que vai ganhar a Copa do Brasil? Não é nada disso. Só que olha o que o Mirassol fez em 2025. É só no São Paulo que a gente tem que ouvir essa ladainha? Não dá pra fazer mais, entregar mais? A diretoria a gente sabe que joga contra, que eles vão fazer de tudo pra destruir nós, torcedores, e destruir o clube, destruir o time. A diretoria a gente sabe que trabalha dessa forma. E paga aí R$600 na camiseta, seus otários. Paga aí R$300 no ingresso. Vai pagando aí, pra gente fazer o que a gente quiser, pra nós tomarmos as decisões da nossa cabeça aqui. Vai pagando aí. Agora, o que não dá é pra nós ficarmos discutindo técnicos que não são qualificados pra vir pro São Paulo. O que o Crespo fez na carreira pra dirigir um clube da grandeza do São Paulo? Eu sei que tem muita gente que gosta dele e pra mim sem motivo, tá? Respeito a opinião, pra mim sem motivo nenhum. Pra mim é diferente de você contratar um técnico que já ganhou, um técnico que tem currículo e ele dá errado. Você contrata um técnico, você traz um técnico que já ganhou várias coisas, já ganhou Brasileiro, já ganhou Libertadores, ou ganhou torneios lá fora, torneios de expressão, e aí o cara vem e dá tudo errado. Aí eu acho justo.
Agora, ficar contratando só aposta porque acha ele bonito, porque ele foi o craque do Milan, o Zubeldia porque ele tem o cabelinho. Agora ele tá bem lá no Fluminense, mas eu duvido que vá pra algum lugar. Eu conheço o trabalho do Zubeldia, mas independente disso, independente de opiniões ou não, uma coisa positiva é que a torcida acordou. O Roger Machado, ele não tem um dia de paz. E aqui tem uma situação muito injusta com o Roger. Muito injusto o que está acontecendo. O cara, ele veio pra trabalhar. Só que assim, está escancarado. É difícil falar isso. Mas está escancarado que a carreira que ele teve até hoje não se justifica vir pro São Paulo se ele não tivesse um amigo direto o contratando. É pesado falar isso. É pesado falar isso porque o Roger Machado é uma pessoa, é um profissional, é um técnico, é um profissional trabalhando. Mas a torcida acordou. A torcida acordou e não vai admitir. Eu nunca vi na minha vida um técnico chegar tão demitido igual o Roger Machado. Já vi pressão. Mas chegar demitido, não importa o que ele faça, ele está demitido. E assim, Roger, conseguiu um empate pra mim mentiroso. Tudo bem que o Tolói é ridículo, não sei porque que entrou com o Tolói, né? Se não fosse aquele Tolói... Eu tô em 2026 torcendo pro Tolói de novo. O pesadelo, ele não tem fim, né? Eu tô em 2026 torcendo pro Tolói. Não tem nenhum da base, porque eles falam que ele ganha de 800 a 1 milhão de reais. Não tem nenhum da base pra tirar esse lixo do time. Esse cara é um lixo, esse Tolói. Agora, Roger, tudo bem, o Tolói é horroroso, você que escalou. Agora, esse gol do Caleri, o goleiro lá, como é que chama? Esqueci o nome do goleiro do Inter. Que gol horroroso, né? Goleiro horroroso. Pra mim, dá pra extrair de positivo. O Cauli eu gostei. Tá muito difícil de jogar porque ele entra sempre numa bagunça do lado do Luciano ali. Como é que você joga com o Luciano? Joga sem Marcos Antônio, sem Danielzinho. Ele tirou o Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas Ramon. Ele colocou o Cedric. Olha as alterações que ele fez, eu não consigo comentar. Como é que eu vou comentar das alterações que ele fez? Ele tirou o Marcos Antônio e o Danielzinho. Ele tirou o Lucas Ramon, os grandes destaques do time. Gostei da estreia do Arthur, pra mim, bom jogador. Teve bons momentos ali, acendeu o jogo. Só que assim, desde que começou, o Arthur tava jogando bem, mas é um time desequilibrado, porque ele coloca o Arthur, Luciano e Caleri centralizado. Seria muito mais interessante, talvez, se ele abrisse, né? Se ele colocasse o Ferreirinha pra jogar com 2 pontas. Aí você realmente abre o time. Porque ficou sobrecarregado pro Arthur e óbvio, as jogadas pela nossa direita. Todo mundo sabia que o São Paulo iria deixar o Caleri e o Luciano. O Inter sabia, é óbvio, que o Danielzinho, o Marcos Antônio e o Pablo Maia, quem pegasse a bola ia tentar forçar no Arthur pra ele acender a jogada pra tentar acionar o Luciano e o Caleri. Então é muito óbvio. Agora, se você coloca 2 pontas, você pode tentar surpreender um pouco mais. Você tem mais lados pra atacar. Esse Wendel, esse cara, ele precisa ir embora de São Paulo. Esse cara era pra ter sido expulso. Esse cara bateu o jogo inteiro. Então, assim, é complicadíssimo falar de uma partida dessas. É complicadíssimo. Tem o Caleri ali, que pra mim foi horrível, mas fez o gol. Então é um elemento a se destacar. Esse Luciano, não dá, eu não aguento mais olhar pra cara do Luciano. Gostei do Arthur. Ferreirinha, pra mim, tem que jogar, tem que receber mais oportunidade. Um cara que não vinha jogando nada, pra mim, foi um dos melhores que entrou na ponta esquerda. Entrou dando muita condição de, pelo menos, criar alguma coisa. O Cauli eu gosto. Percebe que é um time que precisa de um técnico pragmático. Que o São Paulo tem um bom elenco, sim, falando nível Brasil. É um elenco espetacular, perfeito, não é. Mas tem o Sabino, tem zaga, tem lateral. Lucas Ramon joga muito. Tem o Sabino, tem o Marcos Antônio, tem o Danielzinho. Alan Franco não foi, mas tinha o Arboleda. Por que não colocou o Arboleda?
Esse Wendel é horroroso, mas jogou ali e não comprometeu. Percebe que o São Paulo ele tem peças aproveitáveis para fazer um futebol melhor. Percebe que se tiver um técnico mais experiente, um técnico melhor, um técnico mais pragmático, falta pouco para montar esse time? É uma coisa assim inacreditável. Rafael fez boas defesas de novo, fez uma defesa lá que o São Paulo poderia ter saído com a derrota, se não fosse o Rafael de novo. Então o São Paulo ele tem um time aí para fazer alguma coisa interessante no Brasileiro. Acho difícil o título? Acho. Mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Acho difícil o título? Acho, mas também não acho que brigue para não cair. Olha quanto time horroroso tem, o Inter, o Grêmio tá muito mal, o Santos, Remo, Curitiba, Chapecoense. O Vasco se acertou agora, tá se acertando agora com o Renato Gaúcho. O Corinthians tá péssimo, estão pra demitir o Dorival. Vários clubes em frangalhos. Numa situação muito parecida com a do São Paulo, nós temos que encarar que o nosso é pra cair. Com esse elenco aí. O elenco não é do nível do Palmeiras. Mas é um elenco forte, sim. Dá pra montar um time redondinho, sim. Olha o que o Mirassol fez em 2025. Então falta pouco. Agora, precisa querer, né? Essa gestão escrota, imunda, canalha. Aí não foi o Rui Costa. Foi a passada. Deixaram o Dorival ir pro Corinthians. O Dorival tava esperando o São Paulo. Deixaram o Dorival ir pro Corinthians. Deixaram o Renato Gaúcho ir pro Vasco. Renato Gaúcho pra mim também tava esperando. Pode chegar Dorival e dar errado. Pode chegar Renato Gaúcho e dar errado. Mas é uma contratação coerente, que tem lógica. O Roger Machado pode dar certo. Eu duvido muito. Não tem lógica a contratação. Trazer o Zubeldia, não tem lógica. Trazer o BKSS hoje, não tem lógica. É mais aposta. São Paulo não pode apostar. Tem que... tudo é uma aposta. Mas tem que minimizar a aposta. Você tem que contratar um técnico, tipo um Cuca, tipo um Dorival, tipo um Renato Gaúcho. Um cara que tem uma mínima chance de ganhar, que pelo menos conhece o caminho do título, o caminho da vitória. É mais ou menos nesse sentido que o São Paulo tem que ir. Não pode chegar e, tem um argentino que se destacou na Espanha. Isso não funciona, não tá funcionando, não percebem isso? Mas eu estou na esperança do Dorival Júnior ser o próximo técnico. Pressão total em cima do Dorival no Corinthians. Está para cair a qualquer momento, a qualquer jogo. Tá para cair o Dorival. Ele tá desgostoso, insatisfeito lá também. Ele dá umas coletivas. Ele nunca foi do Corinthians. Dorival, ele é nosso. Ele é nosso. Tá tudo errado. Então tem grande chance do Dorival cair no Corinthians daqui a pouco. E o Roger Machado já tá demitido. A gente só precisa saber quando. Só precisamos saber quando. Se é daqui uma semana, 3 dias, 1 mês. Porque aí o timing precisa ser perfeito. Dorival caiu lá. Manda esse Roger Machado embora e traz o Dorival. Pode dar tudo errado? Pode. Mas qual treinador tem mais chances de dar certo? Dorival, que ganhou a Copa do Brasil 2023 com a gente? Ou o Roger Machado? Ou o Crespo? Ou o BKSS? Ou aquele outro lá, aquele que treinou o Corinthians, treinou o Atlético Paranaense, foi visto no Morumbi, Antônio Oliveira? Não sei se é esse nome. Sabe, umas coisas assim. Não pode mais. Chega de palhaçada. Tem que tentar acertar no técnico. Tem que tentar, pelo menos, minimizar o erro. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando e trazendo sempre em tempo real para vocês. Valeu e até a próxima.